Olá! Nesta edição do Trabalho Legal você vai ver que apesar da Lei Maria da Penha completar 15 anos em 2021, a violência contra a mulher no ambiente profissional ainda é uma triste realidade. Vamos mostrar as ações do MPT para combater o assédio contra as trabalhadoras e para criar uma rede de apoio às vítimas. E mais, o Ministério Público do Trabalho destina recursos para a compra de camas hospitalares em Santa Catarina e amplia o número de leitos no estado durante a pandemia. Em meio à crise sanitária da Covid-19, MPT promove ações para proteger trabalhadores do sistema de transporte coletivo em todo o país. E mais, a mensagem de despedida do Procurador-Geral Alberto Balazeiro, que deixou o MPT para assumir o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Neste mês de agosto, a Lei Maria da Penha completa 15 anos. Apesar dos avanços trazidos pela norma, a violência contra as mulheres ainda é uma triste realidade no Brasil. Pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão, uma entidade de defesa dos direitos das mulheres, revela que mais de 76% das brasileiras já sofreram algum tipo de violência no ambiente profissional. O Ministério Público do Trabalho tem atuado para combater as diversas formas de violência de gênero, especialmente no ambiente de trabalho, incentivar as denúncias e criar uma rede de apoio para as vítimas. Confira na reportagem. Por 7 anos, essa vendedora foi vítima de assédio moral no trabalho. Ela sofria perseguição por parte dos gestores da loja. Segundo a vítima, a todo momento era humilhada e desmerecida enquanto mulher e funcionária. Com medo de se prejudicar, ela não quis mostrar o rosto, mas contou que ainda sente os impactos do que sofreu por tanto tempo. E o meu psicológico ficou muito abalado, assim, emocionalmente falando. Eu cheguei a procurar ajuda médica para não cair em depressão. Profissionalmente eu caí muito o rendimento do trabalho, assim, eu não queria mais trabalhar, eu deixava muito a desejar, não fazia mais o meu trabalho com a perfeição que eu fazia antes. Assim como ocorre em tantos outros casos, essa vítima não denunciou o assédio no trabalho por medo e vergonha. Esse silêncio ele decorre de vários fatores. Primeiro, porque essa violência muitas vezes está naturalizada dentro da sociedade. Ela é fruto dessa violência de gênero que nós observamos em geral dentro da nossa sociedade. O segundo aspecto diz respeito à desconfiança de que não vai se fazer nada em relação à denúncia daquela vítima, e essa mesma vítima pode vir até a sofrer algum tipo de prejuízo, de perseguição por ter feito esse tipo de denúncia. E para que esse silêncio seja superado, é fundamental falarmos sobre violência de gênero, que pode ser física, sexual, psicológica, moral e até mesmo patrimonial. A Lei Maria da Penha, que em 2021 completa 15 anos, classificou essas diversas formas de violência contra a mulher e estabeleceu punições para os agressores. A legislação, que é fruto de anos de luta, foi tida pela Organização das Nações Unidas como uma das 3 melhores do mundo sobre o tema. E mesmo com uma lei completa e reconhecida, ainda é difícil ser mulher no Brasil, inclusive no meio profissional. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Patrícia Galvão e Locomotiva mostrou que 76% das mulheres brasileiras já passaram por algum tipo de assédio no trabalho. Além disso, 92% das pessoas entrevistadas concordam que mulheres sofrem mais situações de constrangimento e assédio que os homens no ambiente de trabalho. Com a meta de desenvolver e implementar um programa pelo fim da violência contra a mulher, o Ministério Público do Trabalho e o Grupo Mulheres do Brasil firmaram no dia 30 de junho um acordo de cooperação técnica. A ideia é criar uma rede de apoiadores que auxilie especialmente na independência econômica das mulheres vítimas de violência, ao promover ambientes de trabalho mais adequados a cada situação. Para ampliar a conscientização sobre o tema,
O MPT também desenvolveu a cartilha O ABC da Violência contra a Mulher no Trabalho, que traz conceitos como assédio, cultura do estupro, divisão sexual do trabalho e empoderamento. São materiais que são divulgados e podem ser utilizados em palestras, em capacitações dentro das empresas. A gente tem também um material que são as histórias em quadrinhos, que estão disponíveis no site MPT em Quadrinhos, então qualquer pessoa pode ter acesso a esse material. E ali tem números não só sobre a questão da violência contra a mulher ou da igualdade de gênero no trabalho, mas diversos temas também. Esses materiais explicam desde conceitos básicos a microviolências, como elogios constrangedores, até termos menos conhecidos como o mansplaining e o gaslighting. O primeiro nasce da junção entre as palavras man, que quer dizer homem, e explaining, que quer dizer explicando em inglês. Ele se refere àquelas situações em que o homem explica a uma mulher algo óbvio porque supõe que ela, por si só, não é capaz de entender, ou mesmo para desmerecê-la. Já o segundo é uma forma de abuso psicológico. Consiste na distorção de informações para favorecer o abusador e fazer com que a vítima se questione e duvide até mesmo da própria memória. Ainda tem aquele também que vai dizer que sofre de machismo reverso, né? Que vai dizer, olha, vocês estão exagerando, vocês estão demais, e essa coisa de feminismo, essa coisa de dizer que eu sou machista, cara, eu não sou assim, isso está me fazendo mal, eu não sou essa pessoa, né? E a gente precisa prestar atenção, porque no caso a pessoa está se colocando como vítima, e aí a gente também precisa ficar atento a esse sujeito para ele não ficar despercebido aí. Viu só? Frente a tantos cenários de violência contra a mulher, inclusive no ambiente de trabalho, não podemos nos calar. A partir das nossas denúncias, o MPT move ações civis públicas no âmbito da Justiça do Trabalho para defender as trabalhadoras e garantir que os direitos delas sejam respeitados. O que é importante é descrever com a maior precisão possível os fatos em que ocorreram essa denúncia para auxiliar na nossa investigação. Denuncie. Eu acho que tem que ser denunciado. Se fosse meu caso hoje, se eu continuasse, eu com certeza denunciaria. Porque dinheiro nenhum no mundo paga uma vida. No mês dos estagiários, você fica por dentro dos direitos desses colaboradores em formação e confere as ações do Ministério Público do Trabalho para garantir a proteção desses jovens profissionais. A culpa sempre é do estagiário. Você já deve ter ouvido essa frase em algum momento. Esses quase profissionais são constantemente culpados por tudo. O que não falta são piadas e publicações na internet com brincadeiras sobre o dia a dia e as situações do estágio. Mas o estagiário de hoje não é mais aquela figura antes conhecida por trazer cafezinho ou tirar cópias de documentos. O estágio, na verdade, é um período de prática e aprendizagem profissional ligada à área de estudo do aluno. É um programa de inclusão, não é política pública de inclusão dos jovens no mercado de trabalho, porque é a primeira experiência e o único requisito exigido é que ele tenha aí esse capital teórico e a disponibilidade para poder aprender e também compartilhar conhecimento. Para Amanda Dias, de 19 anos, o estágio é a melhor forma de colocar em prática tudo o que na faculdade ela aprende na teoria. E a gente aqui coloca em prática, né? Vivenciando cada dia, e é assim que a gente adquire experiência, porque é assim que a gente descobre a área certinho onde a gente quer estar. As expectativas da Natane de Souza, de 21 anos, como estagiária também foram atendidas. Ela sempre quis se integrar ao ambiente profissional e se aprimorar na área de formação. Foi um aprendizado, assim, quase que 100%, porque como eu não estava na faculdade presencial, é muito diferente o aprendizado. Está sendo a minha primeira experiência profissional. Está me ajudando muito a me comportar numa empresa, saber lidar com outras pessoas. O Dia Nacional do Estagiário é celebrado em 18 de agosto. Atualmente, a Lei 11.788 de 2008 rege os estágios no país e estabelece direitos e deveres desses colaboradores em formação, resguardando os alunos para que não se tornem apenas uma mão de obra barata.
A norma determina que o estagiário deve receber uma bolsa-auxílio como contraprestação, deve ter carga horária máxima de 6 horas por dia, totalizando 30 horas semanais. Em dias de prova, os estagiários podem ter a jornada reduzida pela metade. O estágio também dá direito a recesso remunerado de 30 dias a cada 12 meses de trabalho, na mesma empresa ou proporcional ao período estagiado, se menos de um ano. A empresa que contrata um estudante deve prezar pela saúde e segurança no trabalho e oferecer um supervisor adequado com a atividade. O contrato pode ser rescindido pelas duas partes, empresa e estagiário, sem aviso prévio nem penalidades. O procurador e coordenador do Grupo de Trabalho Estagiários da CONAFRET, Gustavo Riso, destaca que o Ministério Público do Trabalho vem trabalhando para combater irregularidades e garantir que esses direitos dos estagiários sejam devidamente cumpridos. O Ministério Público do Trabalho, de 2020 a 2021, até o presente momento, recebeu 848 denúncias no Brasil todo relacionadas a possíveis irregularidades quanto ao estágio. E abre-se a investigação e se verifica se realmente esses requisitos materiais e formais estão sendo cumpridos, para que se veja se o estágio está correto. Caso esteja incorreto, o Ministério Público do Trabalho pode firmar termos de ajustamento de conduta ou promover ações civis públicas na Justiça do Trabalho. A legislação também esclarece que o estágio não pode ter duração superior a 2 anos, a não ser que haja efetivação na empresa ou caso o estudante seja PCD, pessoa com deficiência. O estagiário PCD, ele fica acima, ele pode trabalhar acima de 2 anos, né, dentro da mesma unidade concedente, diferentemente dos outros estagiários, e é garantido também por lei que 10% das vagas destinadas aos estágios dentro das empresas sejam destinadas aos estagiários PCDs. O estagiário Vitor Verato, de 22 anos, está incluído nesse grupo. Ele é cadeirante e teve a acessibilidade garantida na empresa em que o contratou. Eu fiz 2 semanas de presencial antes de vir para o home office e tinha toda a estrutura, tinha as rampas lá, tinha acesso, sabe, na sede da empresa para que eu pudesse... Os elevadores eram espaçosos, então tinha toda uma estrutura para receber um estagiário com a minha condição, sim. Para conter a disseminação do novo coronavírus, o Ministério Público do Trabalho autorizou o estágio à distância, por meio da Nota Técnica 5 de 2020. A medida reforça os cuidados com estagiários, aprendizes e empregados adolescentes do país, para evitar riscos de contaminação, seja no ambiente de estágio, seja no deslocamento até lá. Mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, milhares de estudantes vêm adquirindo conhecimento por todo o país. E no meio desse aprendizado, ainda há quem diga que é tudo culpa do estagiário, é mole? Então fica aqui nossa homenagem a cada guerreiro ou guerreira que batalha pelos estágios da vida. Feliz Dia do Estagiário! Ao atuar na defesa do interesse público e dos direitos dos trabalhadores, o Ministério Público do Trabalho move ações na Justiça contra empregadores que descumprem a legislação trabalhista. E desde o início da pandemia, o MPT destinou mais de 370 milhões de reais provenientes dessas ações para o combate ao novo coronavírus. O exemplo foi a doação de quase R$500 milhão para a compra de camas hospitalares em Santa Catarina. Os equipamentos contribuíram para aumentar o número de leitos disponíveis no estado e para melhorar o atendimento prestado a pacientes com Covid-19. A crise sanitária provocada pelo novo coronavírus trouxe dor, incerteza e medo. Acentuou e deixou ainda mais evidente problemas antigos relacionados à saúde no Brasil. Hospitais de todo o país tiveram que encarar a realidade da superlotação e da falta de equipamentos adequados para atender os infectados pela Covid-19. Foi o que aconteceu em Santa Catarina. No Hospital Regional de São José, o maior do estado, a falta de estrutura era preocupante. A nossa equipe trabalhava com materiais assim bem obsoletos, inclusive a cama era o material mais obsoleto da unidade.
enferrujadas, grades, muitas camas sem grades, elas eram erguidas, a parte das costas, a parte das pernas, todas com manivelas. Para mudar esse cenário, uma parceria entre o Ministério Público do Trabalho e o UNOPS, o Escritório da ONU para Projetos e Serviços, possibilitou a destinação de R$ 415 mil para a compra de 60 camas hospitalares. Os valores são resultados de ações trabalhistas movidas pelo MPT. A doação permitiu ampliar o atendimento no Hospital de São José durante um dos picos da pandemia. A gente se deparou com uma crescente no número de internações de pacientes, principalmente pacientes graves ali, né? E que a gente precisou, de alguma forma, ampliar o número de oferta de leitos, né? E com essa doação, permitiu que a gente ampliasse mais 60 leitos. Então, hoje, atualmente, o Hospital Regional ele conta com 331 leitos. Além de contribuir para o conforto e a recuperação dos pacientes, as novas camas têm melhorado o atendimento hospitalar e as condições de trabalho dos profissionais de saúde. Avanços sentidos pela Débora, que atua na linha de frente de combate ao novo coronavírus. É essencial, é crucial para toda a equipe multidisciplinar. Hoje a gente tem camas que elevam automaticamente, o paciente consegue receber todo o atendimento da fisioterapia de forma adequada. A doação veio nos trazer uma qualidade de atendimento e uma qualidade na evolução do paciente COVID. A chegada das camas tem contribuído para que a capacidade de atendimento do hospital acompanhe o expressivo aumento da demanda. As internações na unidade nos primeiros 4 meses de 2021 foram 54% maiores do que no mesmo período de 2019, quando ainda não havia pandemia. De março de 2020 até abril deste ano, o HRSJ realizou cerca de 13 mil atendimentos emergenciais e 1.591 internações relacionadas à Covid-19. O Ministério Público do Trabalho tem atuado para auxiliar no enfrentamento à Covid-19 em todo o país. O MPT já destinou um valor significativo de recursos para projetos e ações de combate ao novo coronavírus. Mais de 350 milhões de reais foram destinados para a finalidade do enfrentamento da Covid-19. E aí foram diversas instituições, principalmente as voltadas para a saúde. A parceria entre o MPT e a UNOPS começou em 2017, com o objetivo de promover ações colaborativas no Brasil inteiro e se intensificou com a pandemia. Só com o MPT, a UNOPS comprou mais de 3 milhões de reais de equipamentos de proteção individual e segue nas ações para ajudar os trabalhadores e a população brasileira. E no Covid, o MPT realmente desenvolveu um papel belíssimo. Existe um benefício tangível, que são os itens, e o intangível da sensação do cuidado, de apaziguar o medo, de colaborar com reduzir o estresse. Então, os benefícios são imensos. Em meio à crise sanitária da Covid-19, trabalhadores que precisam utilizar o transporte público estão mais sujeitos ao contágio da doença. E quem trabalha para levar e trazer esses trabalhadores está ainda mais vulnerável. Por conta disso, o Ministério Público do Trabalho tem atuado para garantir a saúde e a proteção de passageiros e rodoviários de todo o país. Além de usuária do transporte público coletivo, a Sara é cobradora de ônibus há pouco mais de um ano. Mesmo seguindo religiosamente os protocolos de prevenção à Covid-19, ela confessa, o cenário que encontra todos os dias está longe do ideal. A realidade é de superlotação, passageiros que tiram a máscara e as janelas têm que estar abertas o tempo todo para haver circulação de ar. E muitos passageiros fecham janelas. Trabalhando sem parar desde o início da pandemia, ela define o que sente todos os dias quando sai de casa. Constantemente um medo que eu sinto pelo fato de estar levando o vírus para os meus familiares, para o meu pai, para minha mãe, e até mesmo eu pegar o vírus e chegar a falecer, porque não é fácil.
Para proteger rodoviários como a Sara e tantos outros passageiros país afora, o MPT tem atuado para que os protocolos sanitários de prevenção ao novo coronavírus sejam respeitados. O que é que o Ministério Público do Trabalho tem feito? Primeiro, tem obrigado a sanitização habitual dos ônibus, certo? Com hipoclorito de sódio e outras substâncias que venham, obviamente, a exterminar nas superfícies dos ônibus o coronavírus. Depois, tem obrigado que as empresas se comprometam a uma menor quantidade de passageiros. E mesmo em meio à lotação de ônibus, trens e metrôs nos horários de pico, o procurador garante que o MPT está de olho no que fazem os governantes e as empresas gestoras dos transportes públicos. Está muito longe do Brasil chegar, que seria um transporte público de qualidade, em quantidade suficiente, que evitasse a superlotação, mas nós estamos acompanhando de forma extremamente rigorosa, não é, a situação dos transportes públicos e a questão da preservação da saúde dos trabalhadores nesses transportes. E realmente a situação enfrentada por esses trabalhadores é bastante complicada. Um estudo feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro mapeou o risco de infecção pela Covid-19 em diversas áreas de atuação e mostrou que as profissões ligadas ao transporte apresentaram 70% de chances de contrair o novo coronavírus. Este dado se reflete na empresa onde a Sara trabalha. Por lá, dos cerca de 2.000 colaboradores, quase 350 contraíram o novo coronavírus e 9 não resistiram à doença. A gente sai inseguro, né? Porque é uma doença que a gente não vê, não sabe onde é que está e está em todo lugar. Nesse contexto, este epidemiologista reforça alguns cuidados que devem ser adotados por passageiros e rodoviários. Usar máscara é extremamente importante. Uma outra questão é o uso do álcool gel e lavar as mãos. As pessoas precisam saber também que não é conveniente no ônibus coçar os olhos, o nariz, né, o ouvido. Então, essas mucosas todas, elas também fazem parte, por contato, de veículos de contaminação. Vale lembrar que ações do MPT em diversos estados também levaram à obrigatoriedade do fornecimento pelas empresas de máscaras N95 e de protetores faciais para os trabalhadores do transporte público coletivo. E tem punição para a empresa que descumprir as normas de segurança no trabalho. Das sanções, nós temos as multas administrativas aplicadas pela Vigilância Sanitária, pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, a pedido do Ministério Público, pelos PROCONs, além das ações civis públicas que o Ministério Público, obviamente, pode promover com condenações e dano moral coletivo. O Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Balazeiro, deixou o Ministério Público do Trabalho para assumir o cargo de ministro do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Confira a mensagem de despedida em que ele faz o balanço da gestão à frente do MPT. Queridas e queridos colegas, procuradoras e procuradores do Ministério Público do Trabalho, servidoras e servidores, colaboradoras e colaboradores, amigas e amigos. É com muita emoção que venho aqui externar a minha imensa gratidão a todas e a todos que nos ajudaram nessa luta por um Ministério Público do Trabalho melhor em quase 2 anos de gestão, sempre reconhecendo os esforços e êxitos de gestões passadas, mas agregando o nosso trabalho e as nossas propostas do projeto vencedor no escrutínio de 2019. Aproveito para agradecer também às membras e aos membros que confiaram seus votos em mim, nas eleições para o honroso cargo que hoje exerço e que me permitiram integrar a lista sextupla para ingressar no COLEM do Tribunal Superior do Trabalho. Me despeço do MPT, mas sempre manterei laços com a nossa instituição. Será uma grande honra ocupar a vaga do 5º Constitucional do Ministério Público do Trabalho no Tribunal Superior do Trabalho, nessa nova etapa de nossa trajetória. No TST, espero atuar com equilíbrio, diálogo, ponderação e fidelidade a propósitos na aplicação da legislação do trabalho. O que eu aprendi nesses 13 anos de Ministério Público do Trabalho certamente vai contribuir para que isso ocorra. Na nossa gestão,
Sempre pelo trabalho coletivo de todas e todos, buscamos agregar ações à gestão administrativa do nosso MPT, com a política orçamentária de mais recursos e melhor gestão, a partir de programas de otimização, como o projeto Locação Zero, o incremento orçamentário e eficiência energética, com uma atuação articulada com o PGR, a quem também externo aqui o nosso agradecimento, experimentamos significativo incremento nas nossas despesas discricionárias, conferindo estabilidade e perspectiva de crescimento à instituição para os próximos anos. Realizamos e finalizamos concurso para o ingresso de novas procuradoras e procuradores do trabalho, executado em grande parte em meio aos desafios da pandemia da Covid-19. Ao longo da pandemia, debatemos a atuação finalística do nosso MPT, no âmbito dedicado ao Conselho Superior, no nosso Gabinete Judicial do Procurador-Geral do Trabalho, por mim instituído, na nova Diretoria de Assistência Integral à Saúde e por meio do GT Covid, Grupo de Trabalho Covid, integrado por todas as coordenadorias nacionais. O MPT soube se posicionar e dar respostas ao mundo do trabalho diante de tantas incertezas. Tivemos que repensar nossa forma de trabalhar para garantir a continuidade da atuação finalística de procuradoras e procuradores de trabalho. Mesmo diante dos obstáculos, posso dizer, o MPT se fortaleceu. Projetamos a instituição na articulação institucional com os poderes, na sua vocação natural de crescimento constante. E isso tudo foi graças à colaboração de todas e todos, de todos aqueles que fazem o MPT, que se empenharam para dar o máximo de si em meio a tempos tão difíceis. Por tudo isso, agradeço mais uma vez o apoio, a confiança que recebi e o excelente trabalho de todas e todos. Muito obrigado, um forte e fraterno abraço. O Trabalho Legal fica por aqui, mas você pode acompanhar as notícias sobre o Ministério Público do Trabalho nas redes sociais e no site do MPT. Até a próxima edição. Tchau!